Voltando a falar um pouquinho do debate, gente, alvo de acusações de Lula, Bolsonaro respondeu chamando o candidato do PT de mentiroso. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina. Propina teve com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. Olha só, gente, Bolsonaro também chamou Lula de ex-presidiário durante o debate. O ex-presidiário diz que eu decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país no mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir. Quando se fala em fome, eu dei R$600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres com massa de manobra para ganhar votos. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco. Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo deixou de existir porque você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Muito bem, turma. Tá aí as duas falas do presidente Jair Bolsonaro ontem no debate da Globo. Vamos pela ordem aqui, Guga. Você havia me pedido a palavra, eu tive que ir para o break. Por favor. Falando agora sobre o Bolsonaro, quem é o Bolsonaro para chamar alguém de mentiroso? O Bolsonaro não tem moral para classificar ninguém de mentiroso. Os brasileiros não confiam na palavra do Jair Bolsonaro. Todas as pesquisas mostram isso. Afinal de contas, é um presidente que mentiu para se eleger, que mente para governar, que mente até para não aceitar resultado da eleição, atacando as urnas sempre com leviandade. Então é um presidente que não tem credibilidade para atacar alguém, taxando de mentiroso. Sempre se volta contra ele. É bom ele aprender que é um tiro no pé, relembrar para as pessoas que há mentiras aí circulando e sendo ditas por políticos, já que ele é o que mais fala mentiras. E Bolsonaro ontem, nesse momento aí de embate com o Lula saiu muito melhor do que o Bolsonaro. O Lula foi firme, conseguiu responder à altura e conseguiu muitos mais direitos de respostas do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro perdeu o controle exatamente nesse trecho, que foi mostrado há pouco. Ele fez uma série de acusações mentirosas, fez uma série de acusações levianas que a Globo foi obrigada a dar depois mais um direito de resposta para o Lula na sequência. Esse foi o momento que o Bolsonaro percebeu que estava indo mal. Inclusive, os trackers do Bolsonaro mostraram isso. Foi por isso que depois ele mudou de postura e ficou muito mais sereno do que nesse momento de embate com o Lula. Mas no momento de embate com o Lula venceu, exatamente porque o Bolsonaro perdeu o controle e porque o Lula teve mais direito até a falar, já que os direitos de resposta para o Lula foram maiores do que para o Bolsonaro. Cara, gente, eu estou falando rapidinho. E o Bolsonaro tentou rebaixar a discussão para esse tipo de embate, de lavação de roupa suja, levou uma do Lula e aí conseguiu o direito de resposta. Nesse momento que levou, o Lula também perdeu um pouco o controle, falou também o que não devia. Aí o Bolsonaro conseguiu um primeiro direito de resposta, continuou perdendo o controle, o Bolsonaro, e aí o Lula foi esperto. E aí o Lula não conseguiu atacar o Bolsonaro sem abrir brecha para que o Bolsonaro falasse de novo. Então o Lula ficou melhor nesse momento, isso é indiscutível. E o Bolsonaro depois ficou mais sereno exatamente porque começou mal. E, enfim, o Lula depois não foi chamado mais para o confronto. O Bolsonaro poderia ter feito a pergunta para o Lula no bloco 3. A primeira pergunta, preferiu chamar o Felipe Dávila e usar o tal do Padre Kelmo para fazer o jogo baixo, de atacar com leviandade. E o que eu acho interessante é ver
a extrema-direita toda feliz, apoiando o Padre Kelmon pelo que ele fez, e a gente gastou praticamente 1 hora aqui falando do Padre Kelmon. De fato, o Padre Kelmon conseguiu um destaque, e isso mostra o quanto foi negativo o debate, porque o destaque foi aquele que estava lá para tumultuar, ou seja, deu certo, ele tumultuou, ele rebaixou o padrão Globo de televisão. Não parecia um evento da Rede Globo de televisão aquilo que aconteceu ontem. E ninguém se saiu bem. Né? Todo mundo, em algum grau, fica ruim quando o ambiente é assim. O debate, Turma, eu vi que vocês querem responder o Guga, mas só para fechar, por Guga, isso a gente vê uma piada no país. Só para fechar, o Padre Kelmon, eu acredito que o Bolsonaro vai ter que usar mais cortes do Padre Kelmon atacando o Lula do que cortes dele próprio, né? Já que a intenção era fazer cortes negativos ao Lula. Ele vai ter que usar mais o Padre Kelmon do que ele próprio. E periga, tamanha clichês usados pelo Padre Kelmon, né? A baixaria que ele fez ontem foi tão grande que eu não duvido nada dele ganhar votos até de eleitores do Bolsonaro, que eles adoram esse tipo de baixaria. E como é que estava? Acho que era o Conrado que queria... O Conrado queria tinha me pedido a palavra, em seguida o Paulinho Figueiredo. Nós estávamos falando sobre a questão do Bolsonaro chamar o Lula de mentiroso e ex-presidiário. Certo, Cubaninha? Por favor, Conrado, sua vez. Só para fazer, antes de continuar com esse ponto, vale a pena a gente lembrar ali que o Guga fala que o PT não tem vinculação contra a igreja. O vereador do PT invadiu lá em Curitiba uma igreja, acabando com a missa. Vamos deixar claro, isso aconteceu agora. Inacreditável. Não, mas é isso aí, isso aí que a gente está vendo. Voltando agora para a questão do debate. O debate ali, meus amigos, de ontem foi feito para gerar cortes. Então o Bolsonaro ali, na primeira entrada, o Ciro já gasta o Lula, é por isso que o Bolsonaro não pode chamar o Lula naquele primeiro momento, e quando ele tem direito de resposta, o Bolsonaro vai para o corte, ele vai para apontar o dedo no Lula, porque depois nas redes sociais todos os cortes desse debate vão ter um peso muito forte. E aí na rede social não tem contra-argumentação. Cada um posta o que quer. E aí o Bolsonaro vai ter um belo corte, como foi exibido aqui, né, nessas 2 entradas do Bolsonaro. São 2 belos cortes para girar durante os próximos dias até as eleições nas redes sociais. E depois disso, o Bolsonaro parece, né, que estava bem calma ali, explica todas as funções como o presidente tem que fazer. Eu acho que ele foi muito vitorioso nesse aspecto, porque a gente tem que enxergar que todo esse debate, toda essa eleição, por mais que a gente tenha mais partidos ali, a gente sabe que está polarizado entre Jair Bolsonaro e o Lula, que são visões de mundo antagônicas, uma mais progressista, uma mais vinculada ao conservadorismo, uma mais vinculada ao coletivismo da esquerda, uma mais às liberdades individuais, e foi isso que o Bolsonaro fez. Eu acho que a grande chave... Tem 2 cortes interessantes do Bolsonaro ali. Um deles é falar mal da Rede Globo na própria Rede Globo, né? Dizendo, olha só, eu acabei com a mamata desses daqui, eu tenho a coragem de falar isso dentro da própria Rede Globo. E a fala final do Bolsonaro, né? Que fechamento, olha a sorte ainda, no sorteio ele sair por último ali, e ele pode fazer um fechamento mostrando os 2 lados da moeda, que é algo que eu falo lá no Pânico desde abril, né? Que a gente tem 2 lados, 2 candidatos com visões bem antagônicas na relação com as drogas, um lado quer liberar as drogas, o outro é contra, né? Na questão da relação com Deus, da relação das religiões, com a relação com o aborto, todas aquelas práticas totais ali com o próprio crime, né? Tem um lado que quer prender o bandido do celular, tem o outro que quer soltar o bandido do celular, e a grande pergunta que o cidadão tem que se fazer é perguntar o seguinte, ó, quem é que o bandido, quem é que o pessoal do PCC, quem é que o traficante de droga vai votar nessas eleições? O bandido vai votar no Lula ou no Bolsonaro? É essa a pergunta que tu tem que te fazer. E aí, a partir dessa resposta, tira tuas próprias conclusões. O debate ontem serviu para um grande festival de cortes, Paulo. E é isso que a gente vai ver perdurar aí até o momento das eleições. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h09. Paulinho, sua vez. Deixa eu começar dando uma dica de livro. Sei que alguns aqui não gostam, mas eu vou dar o livro para as pessoas lerem aqui, Marx e Satã, do Richard Wurmbrand. Tá? Quem quiser saber mais interesse, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, não notícia de jornal, nem página na Wikipedia, quem tiver um pouco mais de interesse em ler e conhecer sobre as conexões entre a doutrina da esquerda e o satanismo, pode encontrar mais informações nesse livro, é uma leitura muito interessante. Queria fazer Paulo, se você me permitir,
um apanhado geral sobre a falta de... Eu estou com bastante chiado aqui. Nós estamos te ouvindo perfeitamente, pode seguir. Beleza. Eu queria fazer um apanhado geral sobre a falta de discussão de ideias no debate. Eu falei um pouco sobre isso no Jornal da Manhã, mas eu acho que vale ser explorado. Em primeiro lugar, assim, essa história de os trackers do Bolsonaro mostraram que ele se saiu mal e depois mudou de postura, que o cara acabou de dizer aqui agora, isso não existe, tá? Isso é fanfic. Isso é absolutamente inventado. Não sei qual é a fonte, deve ser algum jornal, alguma jornalista, alguma coisa assim, ou às vezes é pura invenção. Mas só para deixar claro aqui, é absolutamente inventado, não teve nada disso. Eu conversei com a assessoria do presidente, não teve nenhum negócio de, começou, mudou de postura, não teve absolutamente nada disso. O Bolsonaro estava calmo, foi tranquilo, teve as posições dele. Agora, o ponto que chama a atenção da falta de apresentações de ideias e propostas no debate, ela tem algumas razões de ser. Primeiro, eu não acho que o Brasil esteja nesse momento, o povo brasileiro esteja num momento de discussão de ideias, discussão de propostas. Não é isso que está acontecendo agora. Não é isso que a sociedade está fazendo. Ela não está discutindo, será que nós devemos resolver um problema desta forma, um problema daquela forma? Não, nós estamos numa discussão numa bifurcação da sociedade, num momento onde nós temos que escolher um caminho. Você tem duas visões de país muito distintas. Não é, se eu sou favorável à privatização da Petrobras ou não, como em alguns momentos ficou ali. Não, é discussão é uma discussão, eu diria até pela alma do Brasil. Pela alma, no sentido, pelo menos, psicológico da palavra, onde nós temos que escolher um presidente que comandou o país durante o maior esquema de corrupção da sua história e cujo final do projeto de poder entregou o Brasil dentro da maior depressão da sua história. A maior crise econômica da história do Brasil aconteceu após o fim das políticas do PT, que começaram no governo Lula e terminaram no governo Dilma. Esse foi o legado do governo do PT. Uma tragédia moral, onde o país estava destruído do ponto de vista moral pela sua corrupção, e uma tragédia econômica. Ainda também uma tragédia institucional, porque as instituições brasileiras saíram muito, muito enfraquecidas. Hoje, nós estamos vivendo um outro cenário. Nós estamos vivendo um cenário de um presidente que defende a liberdade, um presidente que tem se colocado que, apesar das promessas de que daria um golpe, é o maior defensor das liberdades individuais, o presidente que garantiu que as pessoas pudessem trabalhar dentro da pandemia nos limites da sua possibilidade, o presidente que garantiu a liberdade de expressão, o presidente que não perseguiu politicamente ninguém, absolutamente ninguém, e que está entregando o Brasil neste momento com um crescimento econômico maior do que o da China e uma inflação menor que a dos Estados Unidos, algo que seria absolutamente impensável. E o povo brasileiro tem que fazer essa escolha. Essa era a discussão do debate de ontem. Por isso que em todo momento, isso permeou a discussão entre todos. Em todos os momentos, essa era a discussão que estava acontecendo. As pessoas criticavam o Bolsonaro por nojo estético, por não gostarem da forma como ele se posicionava, mas criticavam o PT não pela forma, e sim pelo conteúdo, pelos inegáveis casos de corrupção que o Lula quer apagar da história. Ora, ele mente, falando de mentira aqui, acusaram o Bolsonaro de ser mentiroso. Falando de mentira, quem é que mentiu a respeito de ter sido inocentado? Quem é que mentiu a respeito de ter sido inocentado pela ONU? Mentiu reiteradamente, até as agências de fato, de checagem de fato, de esquerda, confirmaram que isso é uma mentira. Então, isso está tentando, o ex-presidente Lula tenta apagar isso da história. E não vai conseguir apagar isso da história. Isso foi lembrado por todos os outros candidatos. Por isso que a grande mensagem que ficou no final do debate é: o Brasil teve, sim, esses casos de corrupção. É esse o caminho que nós queremos seguir como povo? Moralmente, é esse caminho que nós queremos seguir como povo? Por nojo estético do Bolsonaro, por não gostar da forma como ele fala, nós vamos abraçar a corrupção estabelecida?
Muito bem, são 11h14 para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo tudo sobre o debate de ontem entre os candidatos à presidência da República. Me pediu, Zoe, por favor. Não, eu concordo com o Figueiredo nessa questão de que todos os candidatos fizeram questão de lembrar sobre a roubalheira que foi a época do PT. Mas me causa um pouco de espanto ainda que não é o assunto principal e deveria ser o quê? A coisa do Lula hoje estar concorrendo à presidência da República. Pelo menos para mim, na minha cabeça, e pode ficar à vontade, tá, Guga? Vai ficar assim, tá? Pode ficar à vontade. Ai, meu Deus do céu, nem a distância consegue parar de encher o saco. Mas enfim, vou retomar aqui. Se puderem cortar o microfone igual fazem comigo quando faço a distância, agradeço. Bom, em relação ao Lula, o cara foi condenado. O cara tá solto por coisas aí do Supremo Tribunal Federal, que são amigos dele, que ele colocou a maioria lá, ele, a Dilma, o governo do PT, hoje está solto, deveria ser um tema principal no debate, essas arbitrariedades do Supremo. Hoje o Brasil é visto no exterior como uma piada em relação a isso do Lula, não na questão da economia e tudo mais, que está sendo respeitado, mas na questão do judiciário. Hoje é pauta internacional, o judiciário, as decisões do judiciário aqui no Brasil. O que mais causa espanto é que o Lula, ele fala abertamente, quando perguntam sobre o que ele vai fazer caso vença a eleição, ele fala, vou fazer igual eu fiz nos governos anteriores, nos meus 2 mandatos. Oi? Vou fazer igual. Ou seja, a quadrilha sai do poder, vai presa, volta agora a ser candidato e fala, caso eleito, vou fazer o mesmo. Ou seja, vão saquear os cofres públicos. E ainda por cima, piorando a situação. Por quê? Porque está falando de acabar com o teto de gastos, está falando em revogar a reforma trabalhista, está falando em liberar as drogas e o aborto. Então vai ser um cenário muito pior do que foi no passado. Não basta só a roubalheira. E esses candidatos, ao invés de se colocarem firmemente contra isso, não, o que a gente vê é o quê? É aquele mesmo famoso jogo o teatro das tesouras, que um ataca o outro levemente, mas não traz o que interessa o brasileiro de fato. Que é lembrar o brasileiro, gente, o Lula estava preso até ontem. O Lula, os comparsas dele que fizeram parte do governo, foram presos, muitos tiveram que devolver bilhões aos cofres públicos, da roubalheira, Caixa 2, de compra de deputados. Não pode ser uma coisa normal. Não podemos normalizar isso. Não podemos normalizar isso no discurso público. Temos que fazer questão toda vez de reforçar isso para as pessoas. Que a pessoa que está querendo voltar é quem saqueou o Brasil. Muito bem. Guguinha, vamos acordar aí, queridinho? Por favor. Então, já que é para recomendar livros, eu vou recomendar um também. Se chama A Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo. E conta exatamente como funciona esse sistema de linchamento, de ataques, de difamação leviana que a extrema-direita faz o tempo inteiro contra os seus adversários, para tentar censurá-los, Campos Melo é aquela que fala mal da Jovem Pan, né? Por favor, eu estou falando. Eu esperei você falar. Aguarda a minha vez. Tá citando uma jornalista que ataca Patrícia a sua emissora. Campos Melo tem um livro chamado A Máquina do Ódio, que fala exatamente desse tipo de difamação rasteiro. Uma pessoa que tenta jogar um contra os outros, que tenta fazer golpe baixo fazendo ofensa, que tenta o tempo inteiro dar alfinetada, ou que faz linchamento virtual. É isso que a esquerda faz. Tentar dividir a sociedade. É isso que a esquerda faz. Calma. Só um minutinho. Vamos lá, Guga, por favor. É difícil, porque eu começo a falar e eu sou interrompido pela Zoe, pelo Paulo, o tempo inteiro. Por favor, vamos lá, Guga, por favor. Então, já que é para recomendar livros, tem esse livro muito interessante, vocês vão entender esse discurso da extrema-direita, que tenta o tempo inteiro difamar os outros, que tenta o tempo inteiro linchar os outros e colocar os outros contra o público. Inclusive, há pouco, o nosso Padre Kelmo, que a gente tem um Padre Kelmo aqui no Morning, que é o Paulo Figueiredo, ele tentou me jogar de novo contra os outros, de novo tentou dar uma alfinetada em mim, toda vez ele tenta ofender. Ele faz esse papel. Sozinho. Nosso Padre Kelmo, que ofende os outros o tempo inteiro aqui no programa, é o Paulo Figueiredo. Eu espero que ele canse desse papel em algum momento. Mas ontem, quando eu assistia o debate, eu pensava, olha, Padre Kelmo, eu tô falando, gente, vocês vão deixar ele me entender. Peraí, turma,
Só um minuto, calma. Não, a gente vai interromper também. Deixa eu só fazer um pedido. Ou só o cavalinho pode interromper. Espera só um minuto. Se vocês falam ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada. Vamos tentar organizar aqui com o máximo de tranquilidade possível. Guga Noblar, eu vou deixar todo mundo falar. Aqui, se tem uma coisa que nós não temos problema, é tempo. Aqui é o seguinte, pediu resposta, o Paulinho Pesquisa dá. Só peço calma para vocês. Vamos lá, Guguinha. Muito obrigado. Favor. Vamos agora para a análise, para não deixar o Padre Kelmo do Morning continuar atacando os outros aqui. Ai, sim. Gente, tem um dado muito interessante que foi o que mostrou a repercussão nas redes sociais. Eles chamam de cluster. Cluster são as nuvens, as ondas ou bolsonaristas ou anti-bolsonaristas no Twitter. Pela primeira vez, o cluster de ontem do debate alcançou um nível de anti-bolsonarismo que chegou a 77%. Antes ficava parelho, ele quase sempre ficava parelho. Bolsonaro e Lula eram quase que iguais no antibolsonarismo e no antipetismo ou em menções positivas. Só que ontem o cluster antibolsonarista chegou a 77%. O cluster bolsonarista chegou a apenas 17%. E o restante foi aqueles indecisos. E os indecisos se conectaram muito mais com os anti-bolsonaristas. E eles viram o Padre Kelmo, vou ter que falar de novo dele, como uma espécie de apêndice do Bolsonaro. Ele foi muito mal avaliado. E o Padre Kelmo acabou empurrando o Bolsonaro para esse lado do anti-bolsonarismo. Acabou sendo um tiro no pé. Essa história de usar o Padre Kelmo, pelo menos nas redes sociais, nos recortes, pegando as pesquisas qualitativas, os indecisos também não gostaram do Padre Kelmo. Então, essa estratégia, não sei se vai dar certo. A intenção do Bolsonaro era tentar colar o Lula a um candidato anti-igreja, a favor de aborto e ladrão. Não conseguiu colar em nada disso. Não vai ficar essa marca, Jota, porque o Lula, de fato, foi o que mais apanhou. Só que o Lula estava no modo Matrix, apanhando, batendo, se desviando dos golpes. Então ele apanhou, mas evitou a surra. Ele não se queimou. Enfim, eu não creio, e ninguém crê pelas análises, que o Lula vai perder voto. O Bolsonaro está em Poços de Caldas, Minas Gerais. Acabou de chegar agora. Tem um vídeo das ruas lotadas esperando o Bolsonaro. E o Lula? Cadê o Lula? Que cidade que ele está? Em Poços de Caldas, Poços de Caldas, Minas Gerais. Muito bem. Direito de resposta... Pera só um minutinho, Guguinha. Só um minuto. Relincha mais, que eu não estou ouvindo. Não, peraí. Eu estou avisando onde ele foi. Paulinho Figueiredo, não deu pra entender. Direito de resposta... Eu fiz uma avaliação aqui com a nossa equipe técnica da concedido. Seu direito de resposta. Olha só, não se trata de jogar ninguém contra ninguém. A audiência está assistindo, as pessoas estão assistindo. Não dá para você usar um livro de Patrícia Campos Mello. Eu citei um do Richard Wurmbrand, tá aqui o livro. Não dá para comparar com Patrícia Campos Mello. Você não pode levar a sério o que Patrícia Campos Mello fala. Patrícia Campos Mello é a mesma que escreve um monte de mentira sobre a Jovem Pan. Se você concorda com o que Patrícia Campos Mello escreve, a ponto de recomendar um livro dela, você está na emissora errada. Você não tem nada que está fazendo aqui. Você tem que ir para o UOL. Porque é esse tipo de jornalismo que você está recomendando. Você está recomendando um livro de uma pessoa que escreve mentiras. Uma impostora. Uma militante travestida de jornalista. E eu falo isso porque eu, por um acaso, li o livro. O livro é um apanhado de baboseiras completamente desconexas. Algumas das quais já foram desmentidas publicamente. Agora, se nós começarmos a usar... Quem é a próxima que vai indicar? Mônica Bergamo? Tem livro da Mônica Bergamo também para indicar? Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu sinceramente não sei. Agora, você vai dizer que isso é coisa de ser o Padre Kelmo? Olha, desculpa. Me chamar de padre, para mim, seria um tremendo elogio. Tremendo elogio, longe de mim, eu estou muito longe de conseguir chegar perto de ser um padre, embora eu tenha muitas vezes que exercer uma paciência de monge. Ontem eu tô próximo, hein? Eu tô bem próximo de chegar no Padre Kelmo, bem próximo. Pelo menos um guru, uma coisa mais não, eu tô trabalhando né? Nem chamei de energúmeno hoje. Peraí, só não, sem xingamento. Turma, por favor, por favor, pelo carinho que vocês têm pelo pai Paulo aqui. Olha só, turma, nós vamos falar agora